Sejam bem-vindos ao Fibernamics Impulse at Home. Esta sessão está a ser transmitida igualmente para o Facebook, mas para poder partilhar as suas opiniões e colocar questões aos oradores, deverá registrar-se no evento, em fibernamics.com, para então acompanhá-lo a partir da plataforma Click Meeting. As perguntas mais relevantes serão respondidas pelos oradores após cada intervenção. Para dar início a essa sessão, temos conosco o professor Raul Fangueiro, da Universidade do Minho, e coordenador da Fibernamics. Ele irá partilhar conosco os novos modelos de transferência de conhecimento e a sua aplicabilidade em tempos de pandemia. Bem-vindo! Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas a este Fibernamics Impulse, este dedicado à temática repensar o futuro e repensar um futuro num contexto bastante próprio, um contexto atual de grande incerteza e que nos é imposto por esta pandemia de Covid-19 e que certamente nos obriga a todos a repensar um pouco aquilo que será o futuro em todas as vertentes em que esta pandemia tem colocado impactos fortes também, não só a nível social, político, cultural, económico, mas também sob o ponto de vista técnico-científico e também da forma como as universidades, as empresas e a sociedade também se correlacionam entre si. É um programa bastante ambicioso, um programa bastante alargado que ocorrerá durante toda esta semana e que em cada dia terá temáticas diferentes, mas temáticas que têm a ver com a atividade da plataforma Fibernamics e com os seus pilares de atuação, com o modelo que está definido para esta plataforma da Universidade do Minho e que hoje terá temáticas mais relacionadas com o contexto geral do momento em que vivemos e a sua perspectiva para o futuro, como nos devemos posicionar no futuro em várias vertentes, e depois entra nos dias seguintes em temáticas mais relacionadas com os pilares da própria Fibernamics, um dia dedicado ao pilar Intelligence, um dia dedicado à ciência, e outro à tecnologia e depois ao negócio. Portanto, cobrindo todas as áreas em que a Fibernamics está envolvida e todo o pipeline de inovação, de geração de conhecimento e da sua conversão em produtos e tecnologias inovadoras. Gostaria de agradecer, obviamente, a todos os oradores e a todas as entidades que se disponibilizaram para participar connosco neste evento. Conseguimos, sem dúvida, angariar aqui um conjunto de oradores de grande relevância com opiniões muito válidas e muito importantes sobre esta temática e que certamente nos ajudarão a refletir um pouco sobre a forma como nos devemos posicionar no futuro nestas várias vertentes. Agradecer também ao nosso moderador, Hugo Correia, que estará connosco durante toda a semana e que fará a ligação entre os vários dias e as várias temáticas que estão envolvidas neste programa. E depois, de uma forma especial, também agradecer ao grupo Fibernamics, principalmente ao grupo dedicado à comunicação e ao marketing, que fez um excelente trabalho na preparação deste evento online. Portanto, esta incerteza, este repensar o futuro também nos leva a nós, Fibernamics, a pensar os novos modelos de transferência de conhecimento e a forma como esse conhecimento é valorizado e depois transferido para a sociedade. Esse foi sempre o âmbito fundamental da Fibernamics, foi com esse intuito que foi criado há cerca de 10 anos atrás e a cada momento vamos repensando a forma como estamos a implementar este nosso objetivo e a forma como nos posicionamos
no futuro, tendo em conta sempre estes períodos de descontinuidade em que vivemos, e agora mais do que nunca é importante refletir sobre isso. A Fibernamics tem-se posicionado como uma plataforma da Universidade do Minho, portanto, que pretende gerar, valorizar e transferir valor a partir do conhecimento gerado sobre temáticas importantes como os materiais à base de fibras e os compósitos, que é a base do conhecimento técnico-científico de toda a plataforma. A partir daí, portanto, tenta ligar Peço desculpa que houve aqui um problema técnico, mas já cá estou novamente. E, portanto, a plataforma, como eu dizia, tenta ligar, então, a universidade, as empresas e a sociedade, muito com o objetivo de gerar valor e de converter o conhecimento que é gerado dentro da universidade para a criação de valor de produtos, de tecnologias que possam acrescentar e resolver problemas da nossa sociedade. Daí, estes desafios societais que a todo momento nos são colocados são sempre encarados como oportunidades também para que o conhecimento gerado seja colocado ao serviço da resolução desses mesmos desafios e de atender aos requisitos desses desafios. Temos, ao longo do tempo, criado vários eventos onde vamos discutindo estas temáticas. Portanto, este impulso é o terceiro impulso que nós realizamos. Um primeiro foi levado a cabo em 2018 com o objetivo de criar o futuro, a tecnologia e o seu impacto na sociedade. Certamente, na altura, ainda sem termos conhecimento desta pandemia e das implicações que ela nos coloca. Mas depois também em 2019, a próxima geração tecnológica, também discutindo um pouco de que forma é que a tecnologia impacta aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia e de que forma é que ela pode servir então para resolver muitos dos problemas que nos são colocados diariamente. Para isso, temos-nos socorrido sempre da opinião, da parceria com vários dos parceiros da Fibernamics. Estas temáticas dos impulsos foram discutidos portanto, com a Agência Nacional de Inovação, com a Deloitte, com a Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, com o CEIA, com a Amorim, também muito naquilo que é a plataforma de ligar vários agentes ligados a estas temáticas da inovação. Levamos também a cabo em 2018, 2019 um conjunto de eventos mais relacionados com a tecnologia em si, portanto, e aí muito mais focados naquilo que é o âmbito da atuação dos pilares Science e Technology da Fibernamics, um primeiro evento sobre materiais, portanto, onde discutimos temas como o potencial do grafeno para o desenvolvimento de produtos e tecnologias inovadoras, depois um segundo mais sobre as tecnologias que
estarão a moldar o futuro e que terão um papel importante nos próximos anos, e depois a forma como materiais e tecnologias são convertidos em produtos inovadores e de que forma é que eles são e podem ser valorizados no mercado. Portanto, também a partir daqui tentamos socorrer-nos também novamente de um conjunto de parceiros, de parcerias que temos e que nos trouxeram a visão sobre estas temáticas e de que forma é que eles próprios estão a preparar o futuro com base nestas temáticas e naquilo que são as tendências na área dos materiais, das tecnologias, das novas formas de se colocarem produtos no mercado, de se valorizarem, de conhecermos as tendências dos consumidores também. Depois de uma fase mais avançada, avançamos também com as Business Talks, onde aí interessava-nos muito mais perceber de que forma é que produtos inovadores com valor acrescentado, diferenciadores, podem depois ser mais-valias no mercado e que estratégias é que as grandes empresas ligadas a esta questão do retalho, principalmente, portanto, conseguem valorizar então essas inovações e convertê-las realmente em negócios importantes também. Portanto, aí contamos com a Salsa, com a Toyota, com a Samsung, com a Prozis, portanto, com a TSF também, portanto, com um conjunto de entidades com larga experiência neste domínio e que elas próprias têm estratégias muito bem definidas também naquilo que é a colocação de produtos inovadores no mercado. A partir destes eventos Impulse e Ignite, e também integrando todas estas opiniões dos nossos parceiros e da rede Fiber Dynamics, que é bastante alargada também, começamos a construir também um modelo que nos parecia mais indicado para fazer face aos desafios do futuro. E aqui percebemos claramente que há duas tendências fundamentais que estão a moldar o desenvolvimento económico no futuro, um que tem a ver com a sustentabilidade e outro que tem a ver com a digitalização. E, portanto, tendo nós baseado o nosso conhecimento em materiais e em tecnologias inovadoras, temos que perceber, obviamente, como é que estes materiais, estas estruturas fibrosas, estes materiais compósitos conseguem ir ao encontro dos desafios que nos são colocados no âmbito da sustentabilidade e da digitalização e depois de que forma é que eles conseguem responder aos desafios societais mais emergentes, como é o caso do bem-estar, da segurança, da escassez dos recursos, da forma como os utilizamos. E já na altura, portanto, esta questão do bem-estar, a saúde, o desporto, o envelhecimento ativo era algo que estava já previsto e já previsto neste modelo que estávamos a desenvolver e foi algo que resultou então destas interações. E, portanto, aquilo que vivemos atualmente e a forma como nos podemos posicionar para o futuro, certamente que enquadram muito nesta questão do bem-estar e da forma como estamos protegidos, como encaramos esta nossa relação social, esta nova forma de nos relacionarmos também entre nós e a forma também como nos relacionamos com a sociedade em si. E, portanto, tendo em conta as áreas onde nós estamos envolvidos, portanto, estruturas fibrosas, materiais compósitos, parece-nos que a forma de respondermos a estes dois grandes pilares do desenvolvimento da sustentabilidade por via da economia circular e a digitalização também no âmbito da economia digital, parece-nos ser a partir destes materiais smart, portanto, com capacidade de se adaptarem, os materiais eco, no sentido de cada vez usarmos materiais recorrendo aos ecomateriais, aos resíduos, à questão da biomimética, ao ecodesign, portanto, materiais com o menor impacto ambiental possível, e depois também as questões mais tecnológicas associadas à nanotecnologia e a forma como trabalhamos os materiais desde a escala nano até à escala macro. Portanto, começamos a criar o nosso modelo mais tecnológico e, portanto, percebendo bem o âmbito onde trabalhamos e onde geramos conhecimento, certamente que os materiais eco, portanto, como forma de respondermos às questões relacionadas com a sustentabilidade, a questão das fibras naturais, dos biopolímeros, da utilização dos resíduos, da circularidade daquilo que fazemos, desenvolvemos tecnologias com o menor impacto ambiental possível. Depois também os materiais à escala nano para controlarmos o desempenho do material e aqui também
diria com uma ligação aos outros dois pilares, ao Smart e ao Eco, pelo facto de, portanto, o Nano nos permitir utilizar menores quantidades de material para maximizarmos o desempenho e da mesma forma também de aportarmos inteligência aos materiais e termos a capacidade de lhes conferir capacidade de interagir com o meio onde estão inseridos. Portanto, estas questões relacionadas com sustentabilidade, desempenho e adaptabilidade são, sem dúvida, pilares, drivers importantes para o nosso desenvolvimento sob o ponto de vista científico e tecnológico. Nesse sentido, desenvolvemos então um modelo um pouco mais abrangente que refere a forma também como a própria plataforma interage com os seus parceiros e com o meio, com a sociedade, que é esse o grande objetivo, e então ela é constituída basicamente por 4 pilares fundamentais, um pilar Intelligence, Science, Technology e Business. Portanto, todos estes pilares seguem o pipeline da inovação. Obviamente que o pilar Intelligence tem o objetivo de identificar novas oportunidades, e há muitas nesta altura, face aos impactos da Covid-19. Depois, a partir do momento em que estas oportunidades estão identificadas, é necessário que o pilar Science verifique se realmente o conhecimento já nos permite responder àquela oportunidade, e se não, é necessário desenvolver conhecimento que na realidade consiga responder a essas oportunidades. E, portanto, o pilar Science tem, obviamente, o objetivo de criar conhecimento necessário para responder a uma determinada oportunidade identificada no pilar Intelligence. Caso, ao identificar essa oportunidade, se verificarmos que realmente o nível de conhecimento já é de tal maneira maduro que pode ser convertido em produto ou em tecnologia, então há um pilar Technology que transforma então um conhecimento prévio em algo que é um produto ou uma tecnologia a partir de modelos demonstradores, a partir de provas de conceito que são a configuração, que são a concretização da ciência em algo que realmente pode ser colocado depois mais à frente no mercado e que responda a uma oportunidade inicialmente definida. Depois, então, a parte do mercado é tratada por um pilar um pouco diferente, que é o pilar business, e que realmente tem o objetivo de criar negócio a partir do conhecimento e dos modelos demonstradores e das tecnologias e produtos que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. E aí, novos modelos de negócio, a criação de novas entidades, spin-offs, valorização económica das tecnologias e dos produtos que foram desenvolvidos. Portanto, é algo que inicialmente não estava previsto no modelo Fibernamics e que nesta altura faz todo sentido também fazer parte do pipeline de inovação de desenvolvimento. Portanto, o outcome geral disto, conjuntamente com os nossos parceiros, é então a criação de novas spin-offs, de novos produtos e tecnologias inovadoras, obviamente, o fluxo também de pessoas qualificadas entre as várias entidades e depois gerar negócio a partir destas novas tecnologias e produtos inovadores. Portanto, este é o modelo que nós seguimos atualmente, com base também naquilo que é o nosso conhecimento técnico-científico, e é um modelo que tem gerado uma série de resultados bastante interessantes naquilo que é a interação entre os vários parceiros da plataforma Fibernamics. Este modelo foi ele próprio também reconhecido como um modelo, como um caso de boas práticas pela própria Comissão Europeia, tendo em conta que é um modelo que promove uma relação forte entre a academia, entre as entidades geradoras de conhecimento e as entidades que podem valorizar esse conhecimento e podem colocar esse conhecimento no mercado. É um modelo que nós vamos aplicando aos vários projetos que temos com os mais de 300 parceiros que se vão ligando na plataforma e em várias áreas, em vários setores, numa atitude bastante multidisciplinar e multissetorial, recorrendo sempre a um conhecimento de base, que é o conhecimento dos materiais com base em fibras e em compósitos, e portanto estes materiais têm aplicações transversais em várias áreas, desde os transportes
à proteção pessoal, ao desporto, à medicina, à arquitetura, e, portanto, de certa forma, encontramos em todos os setores formas de converter o nosso conhecimento nestes materiais fibrosos em compósitos em algo que realmente acrescenta valor. Depois também, não só nesta parte, na componente mais técnica ou científica, mas também na forma como cada um destes parceiros se liga com a rede e as oportunidades que encontra a partir dessa mesma ligação com a rede da qual toma parte. Apenas um exemplo de como é que se concretiza este modelo Fibernamics dos 4 pilares, do Intelligence, Science, Technology e o Business. Certamente que haveria aqui vários exemplos para demonstrar a concretização deste modelo, mas este é um que tem sido apresentado nos últimos tempos, tem tido algum impacto também. Foi identificado no âmbito do âmbito do intelligence e dos vários contactos e dos grupos de trabalho que fazemos parte no âmbito da NATO e também do European Defence Agency. Portanto, a necessidade de desenvolver materiais de proteção individual e se calhar nesta altura também muito interessante para os tempos em que vivemos. Aqui falámos de proteção mecânica sobretudo, mas podemos falar de proteção química, bacteriológica, radiológica. E, portanto, foram identificadas aqui oportunidades sob o ponto de vista de proteção mecânica, de proteção balística, portanto, definiu-se aqui a necessidade de encontrar equipamentos com menor peso, com melhor conforto para o utilizador e também ao mesmo tempo respeitando a normalização internacional definida para estes sistemas de proteção individual. Portanto, digamos que aqui o pilar Intelligence definiu aqui as oportunidades no âmbito da proteção individual e portanto, fez depois desenvolver o trabalho dos outros pilares da plataforma. No âmbito do pilar Science foi criado conhecimento necessário para responder então a essas oportunidades, recorrendo à nanotecnologia, a estruturas de absorção de energia, a materiais fibrosos e compósitos avançados, a estruturas 3D funcionalizadas, a estruturas aucéticas, e portanto criou-se um conhecimento necessário para fazer face então aos requisitos que o pilar Intelligence definiu para o desenvolvimento deste tipo de produto. Portanto, aquilo que se verificou foi que realmente com o conhecimento existente não seria possível atingir os níveis de desempenho, de conforto, de proteção necessários, e então foi necessário colocar energia na parte do pilar Science, no sentido de se desenvolver conhecimento necessário. E daqui resultaram cerca de 20 publicações científicas, 2 pedidos provisórios de patente, portanto, atestando também aqui o nível do conhecimento que foi sendo gerado aqui no pilar Science. Por outro lado, também aqui, tendo em conta a relevância da temática que estava a ser levada a cabo, também foi desenvolvida ou foi concebida e implementada uma primeira conferência internacional em materiais avançados para a área da defesa. Portanto, que agora tem também outras edições e que iniciou nessa altura também. Mais tarde, no pilar Technology, portanto, foram desenvolvidos os equipamentos necessários para converter o conhecimento científico na tecnologia, nos equipamentos, nos protótipos que depois poderiam ser colocados no mercado, e aqui foi desenvolvidos proteções amovíveis para capacete balístico, foi submetido como pedido de proteção de modelos e desenhos em forma de capacete balístico, design de joalheiras e cotoveleiras, cinta do colete balístico, ombreira do colete balístico. Quer dizer que o conhecimento que foi gerado em estruturas aucéticas com base na nanotecnologia foi depois sendo convertido em vários elementos que haveriam de configurar, portanto, um capacete balístico, um colete balístico e elementos de proteção de cotoveleiras e de joalheiras.
Portanto, digamos que depois, portanto, no pilar business, portanto, o grupo que foi montado para o grupo de entidades que foi criado para levar a cabo este projeto e de converter então esta ciência em tecnologia e depois em produto colocado no mercado, portanto, incluiu aqui o que nós designamos pelo triângulo virtuoso desta ligação, portanto, as entidades do sistema científico, a Universidade do Minho, neste caso, as entidades que podem depois desenvolver e incorporar a tecnologia, como são a LMA, a Latino e a Fibralto, e depois as entidades que podem ser as tomadoras destas tecnologias e os utilizadores das tecnologias, como o Exército Português e a Força Aérea, e depois um conjunto de entidades que garantem que este sistema funciona, que os resultados são valorizados, que as patentes são registadas, que o projeto tem um bom desenvolvimento. Portanto, digamos que este grupo, ele próprio também configura aquilo que é o modelo de desenvolvimento de Fibronamics e a forma como a Fibronamics se coloca esse modelo ao serviço também da sociedade. Portanto, aqui vemos vários exemplos em que os elementos desenvolvidos no âmbito do projeto são demonstrados em diversas situações já no mercado, devidamente certificados, devidamente validados também para desempenharem as funções para as quais foram desenvolvidos. Portanto, pode-se dizer que no final, então, portanto, aquilo que resulta desta dinâmica do modelo Fibronamics, desde o Intelligence, Science, Technology até ao Business, é um conjunto de produtos, portanto, que incorporam ciência e tecnologia, tal a nanotecnologia, os materiais offsets, as estruturas funcionalizadas, mas que são configurados num produto que responde a uma necessidade específica de utilizadores no âmbito da proteção individual, neste caso da proteção balística. Certamente que é um modelo que neste momento pode e está já a ser aplicado também no âmbito da funcionalização também destes materiais para poderem responder a agentes outros tipos de fatores de risco, como o CBRN. Este modelo é ele próprio também aplicado depois a vários outros produtos, em várias outras situações, como a construção civil, como na parte do automóvel, como na proteção pessoal, como na utilização de resíduos para a valorização de produtos, no âmbito dos dispositivos médicos para incontinência urinária, para a questão de portas corta-fogo, por exemplo. Portanto, sempre numa ideia em que ciência e tecnologia são depois convertidas de uma forma muito pragmática em produtos que podem ser valorizados pelo mercado. Só esperar um pouco que eu... Ok. Portanto, eu diria, portanto, que o modelo que nós definimos em parceria com um conjunto de entidades e também com base nos eventos que temos levado a cabo, portanto, ele aplica-se de uma forma pragmática, de uma forma bastante fluida e de uma forma que conduz à obtenção de resultados. Não poderia deixar de referir aqui também o facto de várias spin-offs com base em tecnologia estarem também em processo de estudo para poderem ser criadas e encontrar as condições necessárias para que elas sejam levadas a cabo. Portanto, são situações que já desenvolveram e já seguiram o caminho do intelligence, do technology, do science e do technology, e nesta altura estão em fase de maturação para serem convertidas então em entidades que possam valorizar conhecimento gerado. Portanto, a primeira é a Second Skin, portanto, soluções avançadas para o tratamento e proteção ativa de lesões na pele. É importante que se recorra aqui a uma série de tecnologias recorrendo a eletrospinning para
portanto, a partir de nanofibras, para criar soluções que permitam o tratamento e a proteção de lesões da pele, portanto, recorrendo a estruturas que são transparentes, que têm excelentes propriedades de barreira e facilidade de aderência e remoção da pele, portanto, em que é possível ver aqui portanto, as películas que são utilizadas, as membranas que são utilizadas nesse sentido para contacto com a pele, portanto, nesta imagem sem essa membrana, mas aqui já com essa membrana colocada, onde é possível verificar a perfeita aderência dessa membrana à pele e ao mesmo tempo também a sua transparência. Portanto, esta membrana tem depois efeito positivo sobre a regeneração da pele quando há determinados tipos de lesões. Também uma segunda entidade que está em fase de estudo é a SensiSol, portanto, que incorpora palmilhas multifuncionais com capacidade de monitorização e sensorização em tempo real do posicionamento do pé, aqui recorrendo à tendência nano que falei anteriormente, portanto, no desenvolvimento de materiais avançados, recorrendo aqui a nanotubos de carbono ou a grafeno, que têm a capacidade de transformar estes materiais em materiais com comportamento piezo-resistivo e, portanto, ter esta capacidade de alterar e de monitorizar, alterar as suas capacidades elétricas em função de uma carga que é aplicada. E depois também o Safer Food, que é um conjunto de soluções inovadoras para aumentar o tempo de prateleira de alimentos frescos e a qualidade e segurança do seu consumo, portanto, recorrendo aqui também ao desenvolvimento de materiais de biopolímeros, portanto, membranas, que podem depois ser aplicadas em várias áreas nas embalagens alimentares, como filmes, bandejas, embalagens e membranas. Portanto, é um projeto que está bastante já avançado e em fase já de desenvolvimento de modelo de negócio para colocação no mercado. Portanto, são 3 exemplos de spin-offs que estão em fase de estudo e que podem, a breve trechos, também serem elas próprias, dar origem a novas entidades com produtos diferenciadores e com produtos baseados em ciência e tecnologia. Claro que este modelo, nesta altura, tem que ser repensado, considerando também todos os condicionalismos que a pandemia nos tem imposto, e é realmente sobre isso que este evento versa. E, portanto, há aqui um conjunto de questões, um conjunto de reflexões que interessa fazer também sobre o modelo Fibernamics e a forma, uma vez que ele se enquadra perfeitamente na transferência do conhecimento da universidade para o mercado e consegue levar a cabo essa transferência de uma forma muito eficaz e bastante pragmática também. Interessa também perceber como é que ele, nesta altura, pode ser aplicado neste contexto, tendo em conta que também ao longo dos últimos tempos todos temos estado a aprender novas formas de interagirmos, de colocarmos as várias instituições, as várias valências existentes em conjunto e de forma a responder de uma forma eficaz a todos estes desafios que nos vão sendo colocados. Obviamente que, tendo como base o conhecimento da plataforma no âmbito das fibras e dos materiais compósitos, materiais fibrosos e materiais compósitos, obviamente que produtos, tecnologias, conhecimento que se baseia no âmbito desses materiais têm obviamente muito interesse também no âmbito destas alterações que temos vindo a assistir. Da análise que fiz sobre setores, sobre áreas que são potenciais perdedores e potenciais ganhadores com a questão da Covid-19, verificamos que há aqui setores que são importantes para a aplicação destes materiais
como é o caso da construção, do automóvel, até mesmo das questões aeronáuticas e marítimas, mas também tudo aquilo que tem a ver com a manufatura, portanto, as entidades transformadoras, empresas transformadoras, onde se inclui certamente setores tradicionais como o têxtil, o calçado, e, portanto, aquilo que se aponta é que serão eventualmente áreas, setores que terão algumas dificuldades no futuro próximo, tendo em conta, portanto, estas restrições que têm sido imputadas pelas alterações proporcionadas pela Covid-19. No entanto, se olharmos também para o outro lado do esquema, verificamos que há outros setores onde parece que aparecem uma série de oportunidades e uma série de situações que podem realmente ser enquadradas como situações ganhadoras. Obviamente, mais uma vez, aquilo que temos que fazer é olhar para nossas competências e verificar de que forma é que podemos responder aos apelos, às oportunidades que vão surgindo noutros setores e que serão, obviamente, de grande escala. E aqui estamos a falar, obviamente, de tudo o que tem a ver com os serviços médicos e de proteção pessoal, e depois também a parte da saúde e bem-estar, ligado, obviamente, aquilo que tem a ver com o e-commerce, portanto, com a utilização de plataformas digitais também para promovermos a comercialização deste tipo de produtos. Nesse sentido, parece-nos que há aqui duas oportunidades importantes que interessa abraçar com base nestes materiais. Um que tem a ver, obviamente, com dispositivos médicos e outro que tem a ver com dispositivos de proteção individual. Certamente que há aqui oportunidades bastante alargadas para, no contexto português e também da União Europeia, se poderem encontrar soluções interessantes, soluções, mais uma vez, com base em conhecimento, que possam responder às oportunidades e também às necessidades que surgiram no âmbito do mercado. Certamente que respondendo também às tendências que estão definidas, obviamente que aqui a questão do e-commerce aparece também como algo bastante interessante para se poder depois promover esses desenvolvimentos a nível do mercado. Só apenas alguns números anteriores ao Covid-2019, já estes dispositivos, tanto de proteção individual como de proteção, como de dispositivos médicos, previam-se grandes crescimentos ao longo dos próximos anos, portanto eram setores de crescimento. Aliás, mesmo os dispositivos de proteção individual, os ditos EPIs, foram sempre considerados pela União Europeia como um lead market, portanto um mercado com capacidade para arrastar vários setores no desenvolvimento de soluções. E, portanto, atualmente, mais do que nunca, mantêm-se como setores com grandes previsões de crescimento no futuro. Mais uma vez, aqui os dispositivos de proteção individual, normalmente ligados muito à área da proteção de trabalhadores em situações muito específicas, de risco muito específicos e, portanto, dispositivos altamente técnicos e altamente orientados para fatores de riscos bem definidos em várias áreas industriais e eles próprios também cobrindo uma panóplia bastante alargada de elementos, desde os óculos, desde as viseiras, das máscaras, dos próprios fatos, das luvas, botas, portanto eles próprios com capacidade de arrastarem, tal como disse, vários setores industriais no desenvolvimento destes equipamentos, desde o têxtil, o calçado, a indústria química, polímeros, revestimentos, compósitos. Portanto, há aqui um conjunto de setores, de áreas que podem beneficiar fortemente com o investimento e com investimento para fazer face às necessidades nestes domínios. O que me parece também é que no âmbito destes dispositivos de proteção, no pós-Covid-19,
surgirá aqui um mercado intermédio que não está definido neste momento. Portanto, o que temos definido neste momento como mercado principal é esta proteção de grupos profissionais de risco em várias áreas, portanto é algo que está perfeitamente maduro, em que existe uma normalização já bem definida, que vem sendo trabalhada ao longo dos anos, a certificação também está bem estabelecida para cada um destes produtos, são normalmente utilizados em níveis de proteção elevados, portanto, em que os riscos estão bem definidos e são riscos elevados. Estamos a falar, por exemplo, dos EPIs que são utilizados pelos profissionais de saúde, de que tanto temos falado nos últimos tempos, portanto, em que os níveis de risco são elevados e os equipamentos de proteção têm uma normalização bem definida e um sistema de certificação também ele bem definido. Normalmente este tipo de aquisições não é efetuada por pessoas individuais, portanto são instituições, são grupos que fazem esta aquisição, portanto é uma venda em quantidade e não individualizada. Normalmente as questões de proteção e conforto são difíceis de gerir, normalmente pretere-se a questão do conforto em função da necessidade de proteção face aos fatores de risco. Portanto, aqui há muitas oportunidades de desenvolvimento na integração destes dois fatores, proteção versus conforto do utilizador. Por outro lado, também matérias-primas são dominadas apenas por redes bem estabelecidas e com escassez no mercado, portanto, não foi por acaso que desde o início da pandemia em Portugal se verificou uma escassez elevada de matérias-primas para produzir equipamentos de proteção individual. Efetivamente, todos aqueles que estão normalizados para profissionais de saúde, por exemplo, não temos produtores cá em Portugal. E, portanto, isso leva-nos a pensar realmente a dependência de Portugal, não só de Portugal e da Europa, de outros blocos geográficos, onde realmente existe capacidade para produzir esse tipo de materiais. E portanto, a entrada de novos players neste tipo de negócio tem esta barreira logo bem definida à entrada. Portanto, leva-nos aqui a pensar de que forma é que nos podemos posicionar também neste domínio das matérias-primas. Sem elas, dificilmente conseguimos controlar toda a cadeia de fornecimento. E depois também são normalmente soluções descartáveis, em muitos casos, e que provocam um problema ambiental bastante elevado. Aliás, começa-se já a falar deste problema, do impacto que tem tido este consumo necessário, obviamente, mas também exagerado, muito elevado de materiais de proteção descartáveis, com impacto muito forte também a nível ambiental. Portanto, daqui nasce um segundo grupo face também às necessidades e há uma maior apetência para o cidadão comum se proteger face a alguma coisa, neste caso face a um vírus, mas no futuro face a outro tipo de agentes e, portanto, parece-me que é algo que virá para ficar no futuro próximo. E, portanto, não estamos a falar só de proteção específica e profissional, com fatores de risco muito elevados, estamos a falar agora de uma proteção se calhar mais ligeira, de uma proteção menos, com fatores de risco menores, mas que obviamente terá aqui um mercado enorme, que é o mercado quase da população global. Portanto, aqui os níveis de proteção são menos exigentes, portanto os fatores de risco são menores, portanto temos níveis de proteção menores. Portanto, há uma necessidade forte de se adaptar a uma normalização que normalmente está orientada apenas para as questões dos níveis de risco elevados e para os grupos profissionais. Há necessidade de certificação adequada também destes produtos para que qualquer cidadão individual consiga adquirir um determinado produto e, ao mesmo tempo, saber exatamente o que está a comprar e de que forma é que se está a proteger. Aqui o modo de compra altera-se completamente, uma vez que são normalmente adquiridos por compradores individuais e aí os modelos de negócio via plataformas digitais, portanto, ganham aqui uma importância muito elevada. Portanto, podendo-se trabalhar aqui também mais fortemente a relação proteção estética-conforto, portanto, diminuindo os níveis de risco, pode-se melhorar as questões relacionadas com o conforto e com a estética dos produtos, portanto, há aqui uma margem maior para se poder trabalhar essas questões também. A possibilidade de utilização de matérias-primas diferentes,
se calhar saindo um pouco das tais redes que estão completamente estabelecidas e definidas para EPIs para níveis de risco elevadas, portanto encontrar aqui soluções diferentes e sobretudo mais sustentáveis, como as questões da reutilização, de matérias-primas mais amigas do ambiente e que possam realmente ter um nível de proteção elevada também para este tipo de situação. Depois, as transposições do níveis de proteção para produtos de uso comum, portanto estamos a falar então que é necessário perceber exatamente quais são os fatores de risco, os seus níveis e de que forma é que aquilo que foi criado para grupos profissionais pode agora de uma forma generalizada ser utilizada na população em geral, no cidadão comum. Portanto, aquilo que me parece é que haverá uma maior apetência face àquilo que aprendemos ou que temos estado a aprender com esta pandemia Covid-19 e que no futuro próximo estaremos mais alerta quando adquirirmos um determinado produto, qual é o nível de proteção também que ele nos pode oferecer numa determinada situação. Para isso, obviamente, que é necessário conhecimento e aí é que, portanto, e a nível do espaço europeu também, o conhecimento é bastante alargado e, portanto, e nestes domínios é preciso realmente percebermos exatamente o que é que está em causa, quais são os mecanismos de atuação dos fatores, dos agentes de risco e realmente desenvolver soluções que façam face a esses níveis. E, portanto, há aqui, reparem, no caso da Covid-19 e, portanto, aqui do coronavírus, estamos a falar de dimensões de cerca de 100 nanómetros e, portanto, não podemos combater este tipo de situações com soluções à macroescala de dimensões muito elevadas. Temos realmente que ir à nanoscala e encontrar as soluções aí, depois começar a construir os produtos desde a nanoscala até à macroescala. Portanto, temos que, para além do conhecimento, temos que perceber exatamente como é que os produtos podem ser desenvolvidos, desenhados de forma a responder a estas novas ameaças que nos vão surgindo. Agora esta, mas mais tarde certamente outras também que poderão surgir. Portanto, eu diria que aqui temos que encontrar soluções multi-escala que englobem todas as dimensões do desenvolvimento do produto. E aí os materiais à base de fibras e compósitos têm um papel importante a dizer, porque realmente é relativamente simples, há conhecimento suficiente para, sobre fibras, realmente colocarmos, funcionalizarmos com determinadas nanopartículas que podem atuar sobre os agentes, controlar a porosidade, controlar as características dos materiais em função do tipo de agente sobre o qual é preciso atuar. Portanto, isto é tecnologia já suficientemente madura que pode ser convertida em produtos, os tais dispositivos médicos ou estes dispositivos de proteção individual que podem, de uma forma rápida, responder a estas necessidades também. Por outro lado, não só sobre macrofibras é possível fazer isso, mas também produzindo as fibras à nanoscala e criando redes de fibras que consigam de tal forma criar níveis de porosidade adequados em função das dimensões dos agentes de risco que tentamos combater ou para os quais nos tentamos proteger a partir destas soluções. E depois também, a um nível mais macro, a conversão destes sistemas de fibras, combinando-os com outros materiais como os polímeros ou até mesmo matrizes cimentícias, quando pretendemos, nos nossos espaços onde vivemos, portanto, na arquitetura dos nossos espaços, no nosso habitat, no espaço que nós utilizamos diariamente, também ele próprio ter um nível de proteção que possa atuar sobre agentes bacterianos, por exemplo, e conferir essas propriedades portanto, aos edifícios também e aos espaços onde habitamos normalmente, mas um habitat também é o interior de um automóvel, por exemplo, onde podemos aportar também estas funcionalidades. E depois também aquilo que várias indústrias conseguem fazer bem, que é converter todo este conhecimento em produtos já à macroescala e criar as relações necessárias entre estes sistemas fibrosos
para dar origem a arquiteturas de fibras e de compósitos e configurações de produtos adequados a cada situação específica. Portanto, eu diria que atualmente é possível, a partir desta visão multi-escala, desde a nano, micro, macro escala, portanto, desenvolvemos soluções que são multifuncionais, que partem de nanotecnologia, mas que essa nanotecnologia depois é aplicada a produtos que são inovadores e que estão preparados para responder a agentes de risco específicos e criar dessa forma soluções multifuncionais, ou seja, apenas a partir de um agente de uma determinada nanopartícula, conferir a um determinado produto várias propriedades simultaneamente ou várias capacidades de resposta para determinadas situações. Estamos a falar de questões antibacterianas, eletrostática, proteção UV, eletromagnética, barreira de líquidos, portanto, tudo isto a partir de determinadas nanopartículas que podem ser aportadas a sistemas fibrosos ou a compósitos e que podem ter esta função, desempenhar estas funções simultaneamente no mesmo produto. No âmbito da Covid-19 também temos estado bastante ativos, portanto, tomando parte aqui em vários grupos de trabalho no desenvolvimento principalmente destes EPIs e de dispositivos que possam proteger, fazer face a essa necessidade também, não só necessidade imediata dos materiais e das soluções existentes, mas também pensar já naquilo que são as próximas gerações destes tipos de sistemas de proteção, e para isso publicamos um conjunto de white papers que ajudam tanto os profissionais de saúde como empresas que pretendam iniciar-se nestes setores, e portanto como os white papers de batas de proteção, para as luvas de proteção e para as máscaras de proteção, e também depois sobre gorros que estão disponíveis também para ser efetuado download na plataforma Fibernamics. Também temos estado envolvidos em vários grupos de trabalho, principalmente no desenvolvimento de máscaras, com um particular enfoque nas máscaras de proteção FFP2 e as máscaras de proteção cirúrgica, que são aquelas que normalmente devem ser utilizadas pelos profissionais de saúde e para os quais há uma escassez bastante elevada. E estamos aqui envolvidos em vários grupos de trabalho que têm tentado reconverter algumas das tecnologias que estão disponíveis em Portugal e que normalmente não eram utilizadas para estas situações e que atualmente estão a ser colocadas ao serviço do desenvolvimento destes materiais ou destes equipamentos de proteção. No entanto, não só com as características que são requeridas atualmente, mas sobretudo com aquilo que será essa próxima geração de equipamentos de proteção, recorrendo então a este conhecimento sobre as questões da multi-escala, as questões da nanotecnologia associada também a estes materiais. De uma forma, por outro lado, também estamos envolvidos aportando também o conhecimento necessário ao desenvolvimento de máscaras de proteção ditas sociais. E terminava assim a minha apresentação. Coloco-me à disposição para alguma questão que queiram colocar. Muito obrigado. Obrigado, professor Raul. Reservamos alguns minutos para questões da audiência. Relembramos que a interação é apenas permitida aos participantes registrados no evento que acompanharam a sessão através da plataforma ClickMeeting, onde podem interagir ao digitar as questões no chat no canto inferior direito. Bom dia.
Sim, eu penso que sim. Essa questão do descartável, tal como eu frisei na minha apresentação, é algo que atualmente é importante, face ao volume de equipamentos de proteção descartáveis que estão a ser utilizados. E, portanto, isso sem dúvida que é um dos grandes drivers para o desenvolvimento de novas soluções no futuro. O que está a ser feito atualmente com as máscaras reutilizáveis, por exemplo, obviamente que elas não cumprem aquilo que são os dispositivos normativos para utilização por profissionais de saúde de níveis de risco muito elevados e, portanto, tem que haver aqui um task force bastante elevado para se desenvolver soluções reutilizáveis que possam realmente estar preparados para responder a esses requisitos mais elevados. Eu acredito que, com base naquilo que eu falei durante a apresentação, será possível desenvolvermos soluções reutilizáveis para responder a esses níveis de risco elevados. Aí, obviamente, que a questão da nanotecnologia acho ser fundamental, a utilização de nanofibras e de nanopartículas em sistemas fibrosos, sendo que, obviamente, teremos sempre limitações de durabilidade nos equipamentos, mas aquilo que se espera é que, obviamente, se consiga, a partir destas tecnologias, conseguir ter equipamentos que sejam reutilizáveis. Estou a ver aqui no chat uma pergunta de Fernando Leal. De que forma as nanopartículas podem ser introduzidas nas fibras, no processo de fiação ou posterior? Sim, há várias formas de o fazer. Obviamente que na extrusão das próprias fibras se podem incluir as nanopartículas no seu interior e, portanto, quando se faz a extrusão da fibra, portanto, ela estará já funcionalizada com as nanopartículas. A posteriori, isso pode ser feito depois por sistemas de acabamento, por exemplo, em que se cria um ligante entre essas nanopartículas e as fibras, e portanto é possível depositar essas nanopartículas à superfície das fibras. No processo de fiação propriamente dito, há um conjunto de desenvolvimentos que têm sido levados a cabo, nós temos estado envolvidos nesses processos também, mas como o processo de fiação é sobretudo mecânico, são, portanto, ações de dobragem, estiragem sobre as fibras, aquilo que tem que se fazer é desenvolver novos sistemas que durante o processo de fiação possam aportar às fibras estas nanopartículas que possam ser depois encapsuladas no interior das fibras e ligadas às fibras para que no final do processo de fiação tenhamos já o fio funcionalizado dessa forma. Relativamente a esta questão do afunilamento, desenvolvimento do conhecimento científico, da proteção individual ou outras ligadas à pandemia. Claro que tentei orientar na minha apresentação para áreas que estão mais ligadas àquilo que são os materiais com que normalmente trabalhamos. Obviamente que haverá outras áreas de grande importância, nomeadamente aquelas que têm a ver com a investigação relativamente às questões mais biológicas e as questões das vacinas, portanto, que se calhar assumem aqui um papel muito importante, fundamental, e que obviamente não são áreas onde nós estamos envolvidos, obviamente que podemos, a partir de um determinado princípio ativo, podemos impregnar fibras com esse princípio ativo e depois, em contacto com a pele, elas poderem ser libertadas ao longo do tempo e, portanto, fazer uma entrega mais controlada dos fármacos que vierem a ser desenvolvidos, mas obviamente que essa não é propriamente a nossa área de trabalho, no substrato fibroso que possa fazer isso, sem dúvida, e é uma área de investigação fundamental, mas sem dúvida que esta questão dos dispositivos médicos com outro desempenho e com os equipamentos de proteção individual também com desempenhos mais elevados, por um lado para os profissionais de saúde e para outro para o cidadão comum, acho que são sem dúvida duas áreas importantes no âmbito da investigação.
professor Raul. Infelizmente, não temos tempo para mais questões, mas a discussão não termina aqui. Aceda ao nosso fórum em fiberdynamics.com e participe no debate. Obrigado pela sua presença.